Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 18 de junho de 2026. Hoje, você acompanhará a história de São Gregório Barbarigo, a liturgia do dia e um sermão com comentários de santos da igreja baseados na Catena Áurea, conversando com o fogo de Elias e com a oração que Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. História do Santo do Dia. São Gregório João Barbarigo nasceu em setembro de 1625 em Veneza, numa família rica da aristocracia italiana. Órfão de mãe aos 4 anos, foi educado pelo pai no seguimento de Cristo. Aos 18 anos, tornou-se secretário do embaixador de Veneza e, formado em direito civil e canônico, participou das negociações da paz de Westfália, que encerrou a Guerra dos 30 Anos. Nesse trabalho, conheceu o arcebispo Fábio Chigi, núncio apostólico e futuro Papa Alexandre VII, que o orientou nos estudos e o conduziu ao sacerdócio. Ordenado em 1655, Gregório logo foi nomeado cônego de Pádua e prelado da Casa Pontifícia. Em 1657, tornou-se bispo de Bérgamo. Em 1660, cardeal. Seu apostolado uniu governo firme, caridade e educação. Participou de conclaves importantes, supervisionou o ensino católico em Roma e dedicou especial atenção à formação dos futuros padres. Em Pádua, reuniu professores notáveis, fortaleceu o seminário, que chegou a ser considerado um dos melhores da Europa, e fundou gráficas de livros religiosos para espalhar a doutrina. Durante a peste em Roma, em 1656, foi colocado à frente da comissão de socorro. Visitou enfermos, enterrou mortos, amparou viúvas e órfãos. Morreu em Pádua, em 18 de junho de 1697, e foi canonizado por João 23. São Gregório nos pergunta: formamos almas para Cristo ou apenas acumulamos saber inútil? Convertamos-nos da negligência e apoiamos a educação católica, a caridade e a formação dos sacerdotes fiéis. São Gregório Barbarigo, rogai por nós. Liturgia do dia. Leitura do livro do Eclesiástico. O profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir a fome sobre eles, e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou os céus, e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por seus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu que levantaste um homem da morte e dos abismos pela palavra do Senhor? Tu que precipitaste reis na ruína e fizeste cair do leito homens ilustres? Tu que ouviste censuras no Sinai e decretos de vinganças no Horebe? Tu ungiste reis para tirar vingança e profetas para te sucederem. Tu fostes arrebatado num turbilhão de fogo, um carro de cavalos também de fogo. Tu, nas ameaças para tempos futuros, fostes designados para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e reestabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram, os que adormeceram na tua amizade. Nós também, com certeza, viveremos, mas após a morte não será tal o nosso nome. Apenas Elias foi envolvido no turbilhão. Eliseu ficou repleto do seu espírito. Durante a vida não temeu príncipe algum e ninguém o superou em poder. Nada havia acima de suas forças. E até já morto, seu corpo profetizou. Durante a vida realizou prodígios e mesmo na morte, suas obras foram maravilhosas. Palavra do Senhor. Agora, vamos desacelerar o vídeo e contemplar com calma o salmo do dia cantado pela Marcela. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deixe que essa oração prepare o coração para ouvir o Evangelho.
alegria e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Vai um fogo caminhando à sua frente e devora ao redor seus inimigos. Seus relâmpagos clareiam toda a terra ao contemplá-los estremece. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Os que adoram as estátuas se envergonhem, e os que põem a sua glória nos seus ídolos. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não usem muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisa muito antes que vós peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catedral Áurea, compilados por Santo Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Hoje, a liturgia começa com fogo. Elias surge como um fogo e sua palavra queima como uma tocha. O Salmo proclama que Deus é rei, que um fogo caminha à sua frente e que seus inimigos se derretem como cera. E no Evangelho, Cristo nos ensina a rezar. Mas que relação há entre o fogo de Elias e o Pai Nosso? Tudo. Porque a verdadeira oração não é fumaça de palavras, é fogo que purifica o coração. Não é barulho para convencer Deus, é entrega para que Deus nos converta. Não é discurso longo para impressionar o céu, é escola de filhos diante do Pai. Cristo começa com uma advertência:
Quando orardes, não usei muitas palavras como fazem os pagãos. Ele não condena a oração perseverante. Santo Agostinho recorda que o próprio Senhor passou a noite em oração. Uma coisa é falar muito, outra é suplicar com fervor duradouro. São João Cassiano lembra que o costume de orações frequentes e breves, como flechas lançadas aos céus, para que o fervor da alma não seja dissolvido pela distração. São Gregório Magno vai ainda mais fundo. A verdadeira oração está mais nos gemidos amargos do arrependimento do que na repetição exterior de fórmulas. Então, o problema não é a quantidade de tempo, é a qualidade da alma. Há quem reze pouco e reze mal. Há quem reze muito e continua pagão por dentro. Há quem use muitas palavras porque não confia no Pai. Há quem fale com Deus como quem tenta persuadir um juiz distante, um patrão irritado ou um ídolo surdo. E nós, quando rezamos, somos filhos ou pagãos? Falamos com o Pai ou tentamos manipular Deus? A nossa oração nasce da fé ou da ansiedade? Pedimos conversão ou apenas queremos que Deus escute nossos caprichos? São João Crisóstomo diz que Cristo nos afasta das palavras vãs. Pedir fama, domínio, vingança contra inimigos, abundância de riquezas. Quantas orações nossas, se fossem examinadas pelo fogo de Deus, seriam encontradas cheias de vaidade? Senhor, que eu vença, Senhor, que eu apareça, Senhor, que o outro caia, Senhor, que meu plano dê certo, mas onde está? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A oração cristã começa quando o centro deixa de ser o meu desejo e passa a ser o de Deus. O vosso Pai sabe do que precisais antes que vós o peçais. São Jerônimo combate a falsa conclusão de que, se Deus já sabe, não precisamos rezar. Não rezamos para informar Deus, rezamos para cumprir o dever de filhos, para nos humilhar, para lembrar nossa pobreza, para nos tornarmos amigos de Deus. Santo Agostinho ensina que a oração acalma e purifica a alma, tornando-a capaz de receber a luz divina. Deus está pronto para dar. Nós é que estamos dispersos demais para receber. Esta é a pergunta. Sua oração muda Deus ou muda você? Porque a oração verdadeira não força Deus a descer aos nossos caprichos. Ela nos levanta até a vontade dele. Então Cristo ensina: Pai nosso, não Pai meu, como se eu pudesse rezar isolado, indiferente dos irmãos. São Cipriano, mestre da oração cristã, lembra que o Senhor da paz não quis que rezássemos individualmente como se cada um fosse um mundo fechado. Dizemos nosso porque fomos feitos irmãos. Santo Agostinho vê nessa palavra a graça da adoração. Antes, Deus se apresentava a Israel sobretudo como Senhor. Agora, em Cristo, ousamos dizer Pai. Mas esse nome não é barato. Se chamamos Deus de Pai, como podemos viver indignos de tal Pai? Se você diz Pai Nosso e despreza o irmão, diz Pai Nosso e não perdoa, diz Pai Nosso e trata os pobres como incômodo, diz Pai Nosso e vive como órfão, escravo do medo, da avareza e do orgulho, que está nos céus, não porque Deus esteja preso a um lugar, mas para que nossos pensamentos sejam arrancados da terra. Agostinho recorda que céu pode indicar os santos e justos nos quais Deus habita. Logo, rezar ao Pai que está nos céus é desejar uma alma elevada, limpa, capaz de ser morada de Deus. O cristão que reza com a boca, mas mantém o coração rasteiro, ainda não entendeu a primeira linha da oração. Santificado seja o teu nome. Não pedimos que Deus se torne santo, pois Ele é a própria santidade. Pedimos que seu nome seja santificado em nós. Crisóstomo explica, é como dizer: faz-nos viver de modo que tudo em nós te glorifique. Que oração perigosa! Quem reza isso está pedindo que Deus destrua a hipocrisia, corrija os costumes,
Purifique a boca, discipline os olhos, reforme a casa, ordene o trabalho, ilumine a inteligência. Você tem coragem de pedir que o nome de Deus seja santificado em sua vida? Ou prefere uma religião em que o nome de Deus é honrado nos lábios e envergonhado nos atos? Venha o teu reino. Santo Agostinho diz que o reino virá, queiramos ou não. Mas pedir que venha, acendamos nosso desejo por ele. São Jerônimo adverte que é grande confiança pedir o reino e não temer o julgamento, porque quem deseja a vinda do rei deve desejar também o fim da rebelião dentro de si. O reino não é decoração espiritual, é governo de Deus. Pedir o reino é pedir que o pecado perca território. Venha o teu reino na minha memória, na minha afetividade, no meu corpo, nas minhas escolhas, nas minhas ambições. Venha teu reino onde hoje reina a vaidade. Venha teu reino onde mando eu. Venha teu reino onde ainda há Baal escondido. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. São Cipriano lembra que não pedimos que Deus consiga fazer sua vontade, mas que nós sejamos capazes de fazê-la. Crisóstomo acrescenta: não pedimos só por nós, mas por toda a terra, para que o erro cesse, a verdade seja plantada, a malícia seja banida e a virtude retorne. Que distância entre essa oração e nossa pequena preocupação. Cristo nos ensina a pedir que a terra se pareça com o céu. E aqui, São Gregório aparece como comentário vivo. Aristocrata veneziano, formado em direito, envolvido em grandes negociações políticas, poderia ter permanecido no mundo das honras, mas conduzido ao sacerdócio, tornou-se pastor, bispo, cardeal, homem de governo firme, caridade concreta e formação profunda. Em tempo de peste, visitou enfermos, enterrou mortos, amparou viúvas e órfãos. Em Pádua, fortaleceu seminários, reuniu professores, fundou gráficas religiosas para espalhar a doutrina. Ele entendeu que a vontade de Deus não se faz apenas com frases piedosas. Forma-se clero, educa-se o povo, socorrem-se os pobres, imprime-se a verdade, governa-se com coragem. E nós? Formamos almas ou apenas acumulamos opiniões? Apoiamos a educação católica ou entregamos nossos filhos e jovens à confusão? Rezamos, seja feita a tua vontade, mas trabalhamos para que ela seja conhecida, amada e obedecida? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A catena abre aqui 2 horizontes. Santo Agostinho vê nas petições seguintes o necessário para alcançar os bens eternos. São Jerônimo e São Cipriano elevam o olhar para o pão vivo, Cristo, a Eucaristia, alimento de salvação. Pedimos o pão cotidiano, sim, o necessário para viver com sobriedade, mas pedimos, sobretudo, que não sejamos separados do corpo de Cristo por pecado grave. Que oração terrível para quem trata a comunhão como rotina. Pedir o pão de cada dia é pedir perseverança, pureza, reconciliação e fome do altar. Você pede pão, mas busca a Eucaristia com reverência? Pede sustento, mas reparte com quem não tem? Pseudo Crisóstomo recorda que o pão é nosso, porque o que recebemos de Deus deve passar por nós aos necessitados. Quem retém tudo para si, come também o pão dos outros. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Aqui, Cristo coloca uma lâmina na oração. São Cipriano diz que somos obrigados a lembrar diariamente que somos pecadores. Ninguém deve se envaidecer como inocente. Santo Agostinho vê aqui a derrota da pretensão de uma vida sem pecado nessa terra. Crisóstomo lembra que mesmo depois do batismo há perdão para quem volta arrependido. Mas há uma condição: pedimos que Deus nos perdoe como perdoamos. Isso não é frase decorativa, é sentença. São Gregório Magno diz que o bem que pedimos em nossa penitência devemos primeiro conduzir e conceder ao próximo. Rábano Mauro e Agostinho insistem: se não perdoamos, fechamos contra nós a porta do perdão.
Quem você ainda mantém preso? Que nome você não quer soltar? Que ofensa você transformou em identidade? Como ousamos dizer perdoai-nos enquanto guardamos o irmão no cárcere do ressentimento? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Santo Agostinho distingue: ser tentado não é o mesmo que ser levado à tentação. Sem provação não somos purificados, mas pedimos para não sermos abandonados à nossa própria fraqueza, para não consentirmos, para não cedermos. São Cipriano vê aqui a cura da presunção. Quem impede para não cair reconhece que não se sustenta sozinho. E o salmo de hoje responde: os ídolos serão envergonhados, o fogo do Senhor vai à frente, Deus reina. Por que então temer o mal como se ele fosse Senhor? Crisóstomo lembra que, se o reino é de Deus, até o inimigo está sujeito a ele. O mal ruge, tenta, seduz, ameaça, mas não é Deus. Quem reza como filho não se ajoelha diante do medo. Elias surgiu como fogo porque sua vida estava tomada pela palavra do Senhor. São Gregório formou almas porque sabia que uma igreja sem doutrina, sem sacerdotes fiéis e sem caridade vira corpo debilitado. O Pai Nosso nos forma porque ordena tudo: Deus primeiro, o reino, a vontade divina, o pão necessário, o perdão, a vitória sobre a tentação. Talvez o problema da nossa oração seja que queremos consolo sem reforma. Queremos paz sem perdão. Queremos pão sem Eucaristia. Queremos reino sem obedecer ao Rei. Queremos chamar Deus de Pai sem viver como filhos. Hoje, Cristo devolve a oração mais conhecida e talvez menos obedecida. Reze o Pai Nosso devagar, mas não como pagão, enchendo o céu de ruído. Reze como filho, e deixe cada palavra incendiar um lugar da sua vida. Que o nome de Deus seja santificado onde você o envergonhou. Que o reino venha onde você ainda governa. Que a vontade do Pai vença suas resistências. Que o pão do altar cure sua fome. Que o perdão que você pede passe também pelas suas mãos. Que a tentação não encontre você presunçoso, mas humilde. Que o mal não encontre você distraído, mas refugiado no Pai. São Gregório Barbarigo, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia te ajudou a rezar o Pai Nosso com mais verdade, deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar diariamente a Santa Liturgia Diária. E escreva nos comentários qual parte do Pai Nosso você mais precisa viver hoje. Que essa oração deixe de ser apenas uma repetição conhecida e se torne fogo de conversão na sua vida.